Olá, meus amigos, tudo bem? Um prazer poder estar com vocês de novo. Nós somos a ADNI Corumbá. Eu sou o pastor Luiz Fernando, pastor dessa maravilhosa igreja. E peço desculpas pelo atraso, nós tivemos um problema com a internet, ela caiu, só voltou agora. Mas nós vamos estar orando para que Deus a mantenha firme. E eu queria a sua participação, a sua ajuda, porque nós vamos discutir assuntos que são importantes para os dias de hoje, para o nosso coração e para a nossa vida. Eu queria compartilhar com você um pouquinho do que eu sei e, é claro, receber de você também o feedback. Que você nos diga o que você está achando, como está sendo para você essa experiência. E, é claro, se você tiver perguntas ou adendos para adicionar aqui, para enriquecer o nosso momento, nós teremos aproximadamente uns 40 minutos de conversa. E eu quero aproveitar esse momento com você, pedindo a Deus para que, em primeiro lugar, Ele tome a frente desse trabalho, desta aula, e que Ele seja o nosso ajudador, nosso lugar forte, aquele que ilumina a nossa mente. Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, eterno, bendito e soberano Pai, neste momento, Senhor, em que nós estamos diante da Tua presença, pedimos perdão pelos nossos muitos pecados, nossas faltas, as brechas, Senhor, que existem em nossa vida, Tu fecha. Nos cobre, ó Deus, com Teu sangue. Senhor, segura essa conexão. Guarda-nos, ó Deus, enche-nos do Espírito Santo. Direciona a nossa mente, o nosso coração. Que possamos aprender de Ti, Senhor, nesta oportunidade. Fala Tu conosco. Fala, Senhor, com esse meu ouvinte, com essa pessoa que está compartilhando comigo este momento de prazer e alegria, Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, querido, nós vamos falar sobre escatologia. Escatologia é uma coisa que mexe com o meu coração, que me deixa muito contente quando falo sobre isso. E gostaria muito que você compartilhasse comigo esse momento. Estivesse comigo aqui para a gente poder compartilhar. Primeiro a gente vai fazer uma definição. Esse primeiro dia será um dia de alinhamento, vamos nos alinhar. Eu queria que você que já estivesse presente, chamasse mais alguém para estar conosco. Você que já está, diga aí: oi, estou aqui, paz, ou o que você desejar falar. Vai ser um prazer muito grande ter você com a gente. E eu quero ler um texto da Bíblia com você, antes que a gente comece. Eu coloquei, está aí na chamada para a live, Mateus 24. Que é um texto emblemático da escatologia. E hoje a gente não ouve muito falar sobre esse assunto porque as pessoas se acostumaram em ouvir aquilo que lhes agrada e esqueceram de ouvir a voz de Deus. A Bíblia, ela é um compêndio de escatologia. Em Mateus 24, e o versículo de número 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí está o versículo que eu coloquei na live, que é o 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. A palavra escatologia, ela tem uma definição grega muito interessante. É a junção de duas palavras, escatos e logia. E aí a gente vai estudar isso olhando para o que está acontecendo. Escatos, num caso futuro, e aí
um termo bem simplificado, e logia, estudo. A gente vai estudar as coisas futuras. Mas a profecia, ela tem muito mais do que estudar o futuro. Ela tem a função de nos fazer entender o plano de Deus de uma forma geral. E eu gostaria de que primeiro a gente começasse entendendo que essa escatologia é uma escatologia bíblica, porque existem outras escatologias. E eu não quero entrar em outros arraiais, porque não é o objetivo. Como eu disse, isso é um alinhamento para que a gente possa daqui galgar outros níveis de entendimento. Então, quando a gente fala de escatologia bíblica, a gente vai falar de Deus como autor do livro. E aqui a primeira pergunta que você pode fazer, e eu também vou fazer, é assim: eu consigo ler livros que me emocionam? Quantas pessoas não se emocionaram com os escritos de Shakespeare, ou mesmo de Aristóteles, ou lendo livros até de pessoas que nem cristãs eram, que não entendiam nada de evangelho, leram O Capital, leram vários livros, e livros que ou aguçam a nossa inteligência ou nos motivam a continuar lendo, ou ainda livros que nos fazem ficar emocionados, chorar, livros que foram utilizados para se construir grandes tramas no cinema, Hollywood e outras coisas mais. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a primeira pergunta que a gente faz é: será que Deus não sabe escrever um livro? Porque quando a gente olha para o livro de Deus, a gente olha que ele tem um começo, que é Gênesis, Bereshit, princípio. E a gente diz de Gênesis a Apocalipse. Mas o que é o Apocalipse? Na verdade, quando Deus escreve um livro, o livro de Deus é muito mais emocionante do que qualquer criatura possa escrever. Deus é muito mais feliz do que qualquer outra criatura do universo. E uma das coisas que a gente precisa entender é que o céu é lugar de alegria. Seu coração tem que ser um lugar de alegria. Deus é o ser mais feliz de todo o universo. Ele criou a felicidade. Por isso que eu não quero ir para o inferno. Eu acho que você também não deveria ir. Porque o inferno é lugar de tristeza, de mágoa, de dor, de angústia, de problema. Então, em primeiro lugar, quando a gente estuda escatologia, a gente tem que lembrar que o objetivo de Deus é mostrar um final, uma consumação. É mostrar a finalização de todas as coisas. Mas pasme com o que eu vou te dizer. A Bíblia não comporta tudo que Deus é, nem tudo que Deus tem. A Bíblia não comporta tudo que Deus vai fazer. A Bíblia não comporta o futuro que você vai ter. A Bíblia não comporta nem 10% de tudo aquilo que Deus tem para nós. E a gente vai ler a Bíblia, vai chegar no final dela, vai observar que Deus falou diversas coisas, mas a gente vai entender que Deus é um ser, muitas vezes, superior a tudo aquilo que está escrito. Não há livros, compêndios, não há nada que você possa colocar e dizer assim, que Deus está limitado. Não, Deus é ilimitado. Por isso, quando Jesus fala sobre a consumação do século, e essa dica eu quero dar para você, a consumação do século não é o final de tudo. O que é isso? Não é o final de tudo. A consumação do século é uma etapa. A consumação do século é um momento da história. É o final do tempo como nós conhecemos. Porque o tempo iniciou em Gênesis. O tempo que nós conhecemos começou no Gênesis. Mas Deus é muito anterior ao Gênesis. E aí eu quero colocar, você vai observar, por exemplo, que Gênesis capítulo de número 3, 2 e 3, nós encontramos a criação do homem, encontramos a árvore da vida.
E a gente vai encontrar essa mesma árvore, sabe aonde? No Apocalipse. Capítulo 2, você vai encontrar lá a árvore da vida. Promessa de Deus aos crentes de Éfeso. Se você quiser anotar, claro, você vai anotando aí na sua casa, depois você vai ver que a igreja de Éfeso, a promessa é essa. Você vai ver diversas promessas, você vai ver as principais promessas das igrejas do Apocalipse, elas são cumprimento de coisas que Deus falou lá no começo, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e alguns outros livros do início. Por quê? Porque Deus está consumando uma obra que Ele começou. Mas não quer dizer isso que Deus está encerrando todas as coisas. Não. Deus está apenas mostrando para o homem a sua limitação. E eu gosto muito do Salmo 92, quando ele diz, Salmo 92 é maravilhoso, antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu é Deus, de eternidade passada, eternidade futura. E no meio tem o tempo em que eu e você vivemos, a nossa geração. Então a escatologia lembra muito, pensa muito nisso. E a gente vai lembrar que o livro de Gênesis, por exemplo, é um livro onde a gente vê, onde nós vemos José, o encerramento do livro, é José posto num caixão, mas um pouquinho antes, José está no trono. E o Apocalipse é o livro dos tronos. Há tronos no Apocalipse, se você olhar, diversos deles. Você vai encontrar tronos durante a narrativa bíblica, mas não tantos quanto no Apocalipse. Por quê? Porque é Deus mostrando o ápice da criação. E aí eu quero pedir a você, se você tiver perguntas, para você colocar a sua pergunta aí. Coloca a sua pergunta, para a gente poder responder se for preciso, alguma coisa, se for possível, ou se não for possível hoje em outra oportunidade. E eu estava lembrando que a melhor promessa de Deus para todos os seres humanos está em Apocalipse 3, 20 e 21. 21 e 22, né? Que a Bíblia, que é um compêndio maravilhoso, e eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, ela diz assim, Apocalipse 3, 21 e 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu tenho que, em primeiro lugar, entender que o Apocalipse não é o final de tudo. O Apocalipse é um novo começo. Tanto que você vai ver que lá no Apocalipse está escrito: eis que vi um novo céu e uma nova terra. Um novo começo. Coisas novas que virão. Então não tenha isso como porta fechada, não. Há coisas que Deus não revelou, ninguém não subiu ao coração do homem, mas são coisas que Deus tem preparado para eu e você. Então eu quero iniciar hoje considerando, em primeiro lugar, quem somos nós? Quem é o ser humano? Como essa é uma aula de alinhamento, quem é o ser humano? Deus tem 3 povos, ou 3 classes de pessoas na face da terra. Primeiro, Israel. Segundo, igreja. Terceiro, gentios ou bárbaros. Está em Coríntios, 1 Coríntios 10, 32. 1 Coríntios 10, 32 fala pra gente: portai-vos de modo a não dar escândalo. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus,
gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. São 3 povos distintos. 3 povos. 3 classes. E Deus trata com cada uma de uma forma especial. Deus tem uma forma especial para tratar com cada uma dessas pessoas. Primeiro, claro, vem lá, gentios. Todo mundo era gentio inicialmente. Adão, desde Adão. Adão, a sua descendência, a sua descendência chegou até Noé. Depois de Noé, novamente Deus começa a recriar a humanidade através de Noé e seus filhos. Então, todos somos gentios, inicialmente. Após isso, após a descendência de Adão, quando chega em Gênesis capítulo 12, Deus mostra a intenção de criar um povo seu, que são os judeus. De Gênesis a Malaquias, Deus trata com os judeus. De Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai lá dizendo, quando eles são expulsos do Éden, até Gênesis capítulo 6, Deus trata com todo mundo, com gentios, porque ali não tem povo definido, não tem igreja, não tem, Deus trata com todos. Até o capítulo de número 6. No capítulo 6, Deus trata com Noé. Noé é a continuidade dos gentios. E vai até o capítulo 12. No capítulo 12, Deus estabelece o início de uma nova nação, que é a nação de Israel. Então nós temos 2 povos daquela época, que é gentios e Israel. Do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo final do capítulo 3 de Malaquias, Deus está tratando com Israel. E as nações em volta continuam sendo tratadas por Deus de uma outra forma, mas inicialmente Deus está voltado para Israel. Quando chega no capítulo 1 de Mateus, surge João Batista pregando no deserto. E João prega o quê? O novo evangelho. João começa pregando a vinda do Messias. Quando Jesus chega, e aí no livro de Atos a gente vai encontrar, começa um outro povo, que é a igreja. Quem é a igreja? Igrejas são as pessoas que saíram de dentro dos gentios e de dentro de Israel e se converteram a Cristo. E quando se converteram a Cristo, se tornaram igreja. Ou seja, quando um gentio se converte a Cristo, se torna igreja. Quando um judeu se converte a Cristo, se torna igreja. Então o plano de salvação de Deus está sendo, aos poucos, está sendo explicado ao longo do tempo. E esse trato de Deus com o povo, com as pessoas, vai nos mostrar 2 coisas. E eu queria adiantar um pouquinho aqui. Duas coisas. É que Deus não trata todo mundo igual. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus trata pessoas de acordo com a sua chamada e entendimento. Deus tem um plano, que é de salvar toda a humanidade. Mas o plano de Deus, ele vai se desenrolar ao longo do tempo. E quem aceita o plano de Deus passa a ser igreja. Na época do Antigo Testamento, quem aceitava o plano de Deus daquela época se tornava prosélito judeu. E aí eu quero estabelecer a diferença entre judeu, gentio ou bárbaro e igreja. Há um pensador chamado Schaeffer, eu tenho até um livro dele aqui, vou mostrar para vocês, que é o Lewis Schaeffer. Ele faz 24 distinções entre igreja e Israel. Como ele fez 24 distinções entre igreja e Israel, eu coloquei mais uma distinção entre igreja, Israel e gentio. E eu quero falar sobre 6 só, para a gente ganhar tempo. Primeiro, a extensão da revelação divina. A Bíblia mostra que 3/5 da palavra de Deus
pouquinho mais. Schaeffer diz 4, eu digo 3/5. Deus tratando com Israel. 1/5, Deus tratando com a igreja. E 1/5, Deus tratando com os gentios. Segundo lugar, sobre o propósito divino. Propósito de Deus para Israel, propósito de Deus para os gentios, propósito de Deus para a igreja. Para Israel, pacto, promessa, provisão. Tudo isso são terrenos. Pacto, promessa e provisão. Tudo isso para Israel é terreno. Acontece no plano da terra. Não acontece nada para Israel em que Deus tenha dito do céu, para o céu te levarei. Deus não fala isso. Deus fala ao contrário. Deus fala para Israel que tudo para eles é terra. Deus falou para Abraão, vou te dar essa terra. Deus falou para Isaac, vou te dar esta terra. Deus falou para Jacó, vou te dar essa terra. Deus falou para Moisés, vou te dar essa terra. Deus falou para Josué, vou te dar essa terra. Prometeu para o povo, vou te dar essa terra. E o ápice do governo de Israel foi Davi. Davi foi um rei terreno que fez uma conquista, e depois, claro, seu filho Salomão, que fez uma conquista enorme de terra, de territórios para Israel. Era Deus cumprindo uma promessa que ele tinha feito para Abraão. Propósito de Deus para a igreja. Propósito da igreja é o céu. Jesus, em João 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Há uma promessa de Deus para a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo diz, versículo 16 e 17, se a memória não me falha, ele diz assim, no momento, ele diz lá, que a trombeta vai soar, no momento é 1 Coríntios 15, que a trombeta vai soar. Não quero, porém, irmãos, que sejais como os demais que não têm esperança. Ele está falando isso. Por que não? Porque nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. E num momento, num abrir e fechar de olhos, estou juntando as duas passagens de Coríntios, num abrir e fechar de olhos, ele diz, a trombeta soará, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro. E encontraremos o Senhor nos ares. Você sabia que já existe parte significativa da igreja dizendo que não vai ter esse encontro nos ares? Que nós estamos... que essa profecia, na verdade, é algo que Deus não deseja fazer? É um trabalho que tem sido feito por longo tempo pelo espírito do anticristo para tirar de nós a esperança. Tanto que Paulo diz, não quero, porém, irmãos, que sejais como os demais que não têm esperança. Mas nós temos uma esperança. Qual é a esperança? Ele vai voltar. Ele virá buscar a sua igreja. E nós vamos encontrar com ele nos ares. Quando Paulo fala Coríntios capítulo 15, ele diz lá, num momento, num piscar de olhos. Alguns traduzem num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Todos seremos transformados. E subiremos para estar para sempre com o Senhor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se você não estiver entendendo, deixa uma perguntinha aí, tá? Eu acho que não está tão... não estou tão... Legal. Enquanto tudo bem, tá todo mundo... Parece-me que está todo mundo acompanhando. Terceira característica que distingue judeu, gentio e igreja. A sua origem. Qual é a origem do gentio? Adão. Adão
teve um relacionamento com Eva e dele veio a sua descendência. Qual é a origem da igreja? A igreja é Cristo no Calvário. Cristo no Calvário morre e o seu sangue se torna o penhor, se torna aquele que vai garantir a todos aqueles que aceitarem a Cristo serem da igreja, que é inaugurada no dia de Pentecostes. E os judeus, eles começam na vida do hebreu Abraão, do judeu Abraão. Abraão era um homem que morava em Ur dos Caldeus, era um gentio, tá? Ele era um gentio, mas ele ouviu a voz de Deus. E ele se tornou um povo especial para Deus. Dele, Deus formou uma nação que até hoje existe. E às vezes eu encontro pessoas que são céticas, outros são até ateus. E os ateus falam comigo assim: como é que você pode dizer que Deus existe? Deus não existe. Cientificamente não há como provar que Deus existe. Cientificamente não há como dizer que Deus existe. Aí eu digo assim: olhe para Israel. Israel é a maior prova que Deus existe. Não, mas por que Israel? Eu falei, lembra dos celtas? Onde eles estão hoje? Não existem mais. Lembra dos filisteus? Onde eles estão hoje? Não existem mais. Os amalequitas, onde eles estão hoje? Não existem mais. Há tantos povos que, por saírem da sua terra, por se deslocarem, eles simplesmente deixaram de existir. Mas Israel é diferente. Por que é diferente de Israel? Porque Israel tem uma promessa de Deus. Então, quando você olha para Israel, eu vou abreviar isso aqui, quando você olha para Israel, você tem a certeza de que Deus ainda está no seu trono, de que Deus existe. Por quê? Porque Israel é o relógio de Deus na terra. Israel é o relógio que Deus estabeleceu na terra para quê? Para mostrar às nações, para mostrar aos povos, não só a existência de Deus, mas também que Deus vai cumprir a sua promessa. E quantas vezes Israel já foi tirado da sua terra? Quantas vezes Israel já foi dominado, conquistado? Você não tem noção, e a gente não tem noção mesmo, só quem vai ao local e observa. Quando você vai à Alemanha, Polônia e alguns outros lugares do mundo que serviram para aprisionamento de judeus, você vai perceber que aquilo que te contaram não é nem metade da verdade. Tentaram, quantos reis tentaram dizimar Israel? Quantos povos tentaram dizimar Israel? Esses povos passaram. Eles já não existem mais, mas Israel está lá. E é interessante você pensar que Deus tem guardado Israel. Você sabe como é que eles ganharam a guerra agora em 67? Essa guerra que eles tiveram? Batendo lata. Que é isso? Batendo lata. Israel não tinha soldado, ele estava formando a nação agora. Eles estavam formando nação. E vem as nações vizinhas, resolvem dizimar Israel completamente. E você vai ver que milagrosamente muitos pilotos inimigos afirmavam ter visto homens andando no ar. O que é isso? Isso não é hipnose coletiva. Não tem como acontecer. Eram anjos de Deus que estavam batalhando por Israel. Sabe o que significa isso? É que Deus preserva o seu povo. Você pode até não ser Israel, mas se você é igreja, Deus também batalha por você. Deus preserva a sua vida. Você está nas mãos de Deus. Deus está segurando você na sua mão. E não interessa o que o diabo faça. Não importa se os inimigos se conluiaram para te destruir. Deus, o Senhor, vai estar sempre com você nas mãos dele. Glória a Deus. Obrigado.
Então, nós temos a origem dos gentios, que foi em Adão. Israel, em Abraão, que foi relacionamento segundo a carne. Por isso que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 13, versículo 16, que a descendência de Abraão será como a areia do mar. E temos a igreja. A igreja é filha de Abraão pela fé. Eu anotei até aqui. Você passa a ser judeu a partir do momento em que a sua mãe é judia, seu pai é judeu e eles têm um relacionamento, você nasce. Você nasce judeu mesmo você não tendo fé. Você nasce judeu mesmo não acreditando em Deus, mesmo sendo ateu. Você nasce judeu e continua sendo judeu. Você não deixa de ser judeu por não acreditar em Deus. A igreja não. A igreja, ela é filha de Deus pela fé. Ela é filha de Deus pela fé. Mas é interessante os gentios. Os gentios, que têm a origem em Adão, eles têm sobre si a oportunidade de se tornar igreja ou Israel. Um prosélito de Israel, se tornar um judaizante, ou se tornar um membro de uma igreja. Se nenhum desses dois caminhos ele aceitar, aí resta para ele o Salmo 9, versículo 17. Você vai ler na tua Bíblia aí. Que é o final daquele que não aceita Cristo. Daquele que não se converte. Quarto princípio aqui, de distinção. O nascimento. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu vou te explicar por quê. Israel e gentios se tornam membros pelo nascimento físico de cada um deles. O judeu tem um filho judeu, o gentio tem um filho gentio. Mas a igreja, ou seja, eles são gerados diretamente por pais humanos. A igreja não. A igreja é individual, o nascimento é individual, mas, ao mesmo tempo, ele só acontece pela fé. Jesus falou isso para Nicodemos, quando ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz assim: veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Seguindo em frente. Quinto, a cabeça federal da raça. Há uma distinção entre Adão, Abraão e Jesus. Quando é que começam os gentios? Adão. Quando é que começa? É importante você gravar isso, é muito importante você gravar isso, porque eu estou batendo nessa tecla aqui diversas vezes. Os gentios começam em Adão, os judeus começam em Abraão, a igreja começa em Cristo. Importantíssimo guardar isso. Não esqueça isso. Jesus é o cabeça da igreja. Paulo chega a dizer isso. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. É o cabeça do varão, o varão é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça da igreja. Sexto, os pactos. Os gentios têm um pacto. Qual é o pacto que os gentios têm? Primeiro, o pacto adâmico. O pacto adâmico está em Gênesis capítulo 3, onde Deus fala com Adão a respeito da sua descendência e de como a sua descendência iria viver. E o segundo é o pacto noético, que é o pacto que Deus faz com Noé, onde ele diz que não vai mais destruir a terra, com água. Está em Gênesis 9, versículo 11. E Israel? Israel tem vários pactos, mas eu vou falar só sobre dois. O pacto abraâmico,
que está em Gênesis capítulo de número 12. E aí a gente vai achar no versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o pacto davídico. Deus falou, nunca faltará rei. Nunca faltará rei para você. Sempre haverá o rei da tua descendência. Um rei. E nós estamos aguardando esse rei. Esse rei é Cristo, que é um rei eterno. E a igreja? Pacto com a igreja. Pacto com a igreja é o sangue de Cristo. Todo pacto, tanto no Antigo Testamento, ele era selado com o sangue. E o sangue fala. O sangue ele tem uma propriedade que não é visível aos olhos humanos. Não, a gente não consegue enxergar, mas o sangue fala. O sangue fala de uma forma tão especial que você vai encontrar em Hebreus a Bíblia dizendo que o sangue de Abel fala até hoje. Olha, e Abel é um ser humano mortal que morreu no culto. Morreu lá depois de um culto lá. Porque adorou, o outro achou que ele estava fazendo melhor que ele e aí foi lá e matou. Mas foi o sangue do culto. Devido ao culto. É consequência de um culto. Um culto bem feito. Abel fez um culto bem feito, Deus se agradou, recebeu o culto. Caim fez um culto mal feito, Deus não se agradou. Ele se levanta e vai lá e mata o irmão com raiva de Deus. Então, esse pacto que Deus fez com Abraão, que Deus fez com os gentios, que Deus fez com a igreja, são pactos feitos com sangue. E o sangue de Cristo é o sangue que fala até hoje. E vai falar eternamente. Por quê? Porque ele não apresentou o sangue em tabernáculo feito por mãos humanas. Ele apresentou o sangue no verdadeiro tabernáculo. Diante de Deus, ele ofereceu uma oferta, que é uma oferta eterna. Só que, mesmo que eu queira, eu não consigo deixar de ser judeu. Meu pai é judeu, minha mãe é judia, mesmo que eu queira, eu não consigo deixar de ser judeu, mas eu consigo deixar de ser crente. Por quê? Porque se eu não permanecer firme, eu perco as promessas. Hebreus capítulo 5 e 6 fala lá daqueles que jogaram, pisaram no sangue da aliança. Abandonaram o sangue da aliança. E eu quero passar à frente agora, que eu já falei, são 24, eu não vou falar as 24, porque nosso tempo é pouco. Mas eu queria falar agora sobre esse versículo que eu li, que é Mateus 24. Se você ler Mateus 24, versículo 36, você vai ver que Jesus está falando a respeito de coisas futuras. Coisas futuras em relação a gentios, em relação a Israel e em relação à igreja. E ele vai explicar isso, sabe aonde? No capítulo 25. Aonde você vai encontrar 3 parábolas. A parábola das virgens, no caso são 10 virgens, que é 25 de 1 a 13. As 10 virgens falam do cuidado individual que cada um de nós tem que ter com a sua condição espiritual. A segunda parábola vai do 14 ao 30, que é a parábola dos talentos, que vai falar para a gente sobre a necessidade de usarmos bem os dons que Deus nos deu. Depois, se houver oportunidade, eu estarei falando exatamente sobre essa questão do galardão. Mas isso é bem na frente. Hoje é só um alinhamento. O que Deus nos deu, o que Deus nos confiou, é usar bem aquilo que Deus nos deu. Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu habilidades. São 3 coisas distintas. Dom, talento e habilidade. Dom, talento, habilidade são coisas distintas, mas são coisas que vão ser necessárias para que você cumpra a missão que Deus te deu. Deus, quando dá uma missão para o ser humano, Deus coloca à disposição desse ser humano provisão, instrução
provisão, que é o suprimento, instrução e armamento, para você cumprir a sua tarefa. Paulo chega a dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí ele vai falando. Quando o apóstolo Paulo fala sobre porque não temos que lutar, Efésios capítulo 6, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ele está falando exatamente isso, sobre a armadura de Deus. E cada um de nós tem uma armadura diferente, recebe uma armadura para quê? Para colocar em prática o dom que Deus nos deu. Em razão de quê? Porque toda vez que você coloca em prática o dom, você agrada a Deus, mas você entristece o inferno. E aí, claro, o inferno se levanta. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Então é importante você entender que as portas do inferno, elas estão aí para te amedrontar. Só que o que esse texto quer dizer na verdade, é que a igreja está indo para a porta do inferno. Está indo lá para buscar as almas. Não é o inferno que está acuando a igreja, é a igreja que está acuando o inferno. A terceira parábola, que vai do 31 ao 46, é a parábola das ovelhas e cabritos. Fala da importância de servir ao outro como uma necessidade. Então nós temos 3 parábolas para explicar o capítulo 24. Esse capítulo 24 é um capítulo muito importante para a gente estudar, para a gente entender. A gente vai falar sobre ele mais vezes ao longo do que a gente está falando. Mas em primeiro lugar, você precisa entender o seguinte: como é que foram os dias de Noé? Pesquise isso, busque estudar sobre isso. Procure entender como é que foram os dias de Noé. Você vai ver pessoas que não queriam saber de Deus, que se afastaram de Deus. Você vai ver que o primeiro homem a se tornar bígamo foi filho de Caim. Você vai ver o primeiro assassinato. Como é que foram os dias de Noé? Foram dias conturbados, não foram dias simples. Para pensar nisso, pesquisa isso aí. Eu não vou falar muito sobre isso, não. Tem até uma mensagem que eu já preguei sobre isso. Não vou falar muito sobre isso não, mas outra coisa que você tem que lembrar é que quando Jesus está no capítulo 24 de Mateus, Jesus está respondendo a uma questão levantada por seus discípulos, que era exatamente a questão: quando se darão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Lembre-se que Jesus não suscitou o assunto. Jesus instigou os discípulos a buscarem resposta. Porque quando ele diz assim, quando eles estão saindo do templo, capítulo 24, eles começam a mostrar a beleza daquele templo. Era um templo que foi reformado por Herodes e aumentado, um templo bonito, formoso. E eles estão mostrando para Jesus magnífico, o templo magnífico. Aí Jesus vira e fala assim: não vês tudo isso? Pois não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai cair tudo. Aí, mas peraí, não pode, acabou de reformar. Isso suscita no coração dos discípulos uma pergunta. Qual é a pergunta? Quando é que isso vai acontecer? Eles sabiam que Jesus não mentiria para eles. Jesus não mente. Quando vai acontecer isso? Aí eles falam, aí Jesus fala. Começa a contar para eles o que vai acontecer no tempo. Pessoas que leem esse texto, leem apressadamente, muitas vezes não entendem que aqui Jesus está falando sobre um panorama futuro. Há coisas que já aconteceram? Claro que sim. Há coisas que já aconteceram. Mas há coisas que estão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, a gente está vendo que nós estamos vivendo uma pandemia. Mas essa não é a primeira pandemia que o mundo já teve. Por
Procura aí no Google, você vai encontrar a gripe espanhola, você vai encontrar eu até anotei, você vai encontrar a febre do rato, eu esqueci o nome agora, me fugiu, eu anotei, mas não lembro onde eu anotei, que eu anotei foi em outra coisa que eu não ia nem falar sobre isso hoje, mas eu estou dando uma visão geral disso. Você vai encontrar que o mundo já viveu diversos momentos em que a peste se espalhou pelo mundo inteiro. Essa não é a primeira e não vai ser a última. Mas tem gente que insiste em dizer que nós estamos na grande tribulação. Só que Jesus falou que isso é o princípio das dores. Está em Mateus 24. Em Mateus 24, ele diz que isso é o princípio das dores, isso não é o final. Gente, isso é o princípio das dores, isso não é o final. Você vai encontrar que há diversos lugares que a gente encontra na Bíblia, Jesus fala, no caso aqui nos Evangelhos, Jesus falando sobre isso. Eu ouvirei falar de pestes, de irmãos que vão entregar irmão, e aí me disseram uma vez assim, não, mas aí você tá querendo dizer que nunca vai ter um final. Vai ter um final, filho. Só que isso é princípio de dores. E aí eu quero fazer um contraponto com você agora. Você está com a Bíblia na mão? Abre a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 24. Versículo 5. Desculpe, versículo 4. E diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é princípio de dores. Presta atenção. Nós já tivemos 2 guerras mundiais. 2 guerras mundiais. Se você observar, as 2 guerras mundiais, elas foram guerras que fizeram praticamente o mundo sucumbir. Guerras que que tomaram o planeta como um todo, praticamente. No caso, o planeta conhecido. Só que o final não veio. Tem pessoas falando que agora a próxima guerra será uma guerra biológica. Que o seja, mas eu não encontro na Bíblia uma explicação que me dê base para dizer o seguinte, que nós não vamos ver guerras. Nós vamos ver guerras. Guerras existem, elas existem em vários lugares. Guerras mundiais. Eu fico imaginando os crentes na época da Primeira Guerra Mundial. Como Jesus falou que vai ser, então muitos deles talvez interpretaram que era a hora de ir. Jesus não veio. Segunda Guerra, Jesus não veio. A Terceira Guerra também pode ser que não seja. Por quê? Porque Jesus deixou para eu e você um sinal. Olha aqui, olha. Versículo de número 8. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ó, Nero perseguiu a igreja, 10 imperadores perseguiram a igreja, 10 imperadores. O último Diocleciano foi o pior deles. Perseguiram a igreja. Nero tacou fogo em Roma, botou culpa nos cristãos, eles foram perseguidos. Quem conhece a história da Idade Média, quem estudou a história da igreja, sabe que na Idade Média a igreja foi perseguida de diversas formas. Nós vamos ver Lutero, quando Lutero sai de dentro da igreja romana. E quando ele sai da igreja romana, e infelizmente há muitos da igreja romana ainda nos meios cristãos,
Quando ele sai da igreja, e ele começa a proclamar o evangelho de novo, a perseguição volta. Quem nunca ouviu falar na Inquisição, onde os crentes eram queimados como bruxos? Gente, a gente não pode se assustar com as coisas que estão acontecendo. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror. Tem noção do que é isso? Mulher, eu até não vou dizer que ela é fraca não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a mulher é mais sensível. Mas homem desmaiar de terror é porque vai ser algo muito além daquilo que a gente está escutando, daquilo que a gente está vendo. Não é o fim. Ainda tem esperança para você. Fica tranquilo, ainda tem esperança para você. E é interessante aqui que o texto continua no versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu tenho visto, e até com muita tristeza para o meu coração, eu tenho visto que muita gente tem ido atrás do canto da sereia. Gente, agora eu quero contextualizar, porque está terminando meu tempo para falar com vocês, trazendo para os nossos dias, para o que está acontecendo hoje. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo anterior que eu li, vai falar sobre a fome. Fome, gente, você sabe o que é a fome? Fome não é deixar de comer carne do mundo. Estou uma semana sem comer carne, estou com fome. Não é isso. Fome é não ter o que comer mesmo, como a gente vê na África. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente está passando por um processo econômico muito forte. Há uma situação que está eclodindo, está como um vulcão saindo debaixo da terra, para afetar não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Esse vírus criou uma situação. Qual foi a situação? A situação econômica. A situação econômica é a situação que vai gerar fome, que vai gerar o caos, e que a gente, como igreja, precisa se unir e orar. Não é tomar partido deste ou daquele governo, é orar. Porque existe um governante colocado lá, por votação da maioria dos brasileiros. Então, quando a gente se rebela contra o governante, a gente está fazendo uma coisa chamada rebelião. Não estou defendendo esse ou aquele, por favor. Estou falando em termos de Bíblia. Não estou falando em termos de política. Política é outra história. Mas se você observar, a gente precisa orar. Por quê? Porque quando nós nos rebelamos, sofremos consequências. E quando eu olho para a Bíblia, eu observo que Jesus está voltando. Por que ele está voltando? Porque está dizendo assim, ó, versículo 14. Desculpa, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu não estou aqui para falar de igreja, tá? Eu quero falar para você sobre o que a Bíblia diz. O que é o amor? Não é o amor de homem por uma mulher. É o amor de Deus através de mim. E esse esfriar do amor, ele vai acontecer à medida em que eu e você tiramos os olhos da cruz e colocamos os olhos num homem, num ser humano como nós. Quando você desvia os seus olhos da cruz e coloca os seus olhos num ser humano como eu e você, a gente está fadado a ter o amor esfriado. Eu aconselho você a ler Apocalipse capítulo 2, do 1 até o versículo 10. E você vai entender uma coisa muito interessante aqui nesse capítulo, no capítulo 2 de Apocalipse, que é uma igreja, que é a igreja de Éfeso, do 2 até o 7,
que a igreja de Éfeso, Deus fala uma coisa. Deus diz, conheça as obras, o labor, perseverança, que não pode suportar homens maus. Aí, no versículo 5, 4, tem porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Esse amor é o amor que está se esfriando. Mas, pastor, as igrejas estão cheias. A igreja pode estar cheia. Não é esse o problema de igreja cheia. O problema é de coração vazio. O que Deus deseja evitar não é que a igreja esteja vazia, não é isso. É que o coração do crente seja cheio. Por quê? Porque você, como crente, pode expressar um amor que ninguém mesmo pode ter nesse mundo se não for do alto. O apóstolo Paulo nos diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa manifestação do amor, ela vai esfriar. Porque a gente vai começar a olhar para o homem. Olhar para esse, olhar para aquele, olhar para não sei quem. Não, meus queridos, não tire os olhos da cruz. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Continue olhando para ele. Se o homem falhar com você, não desista dele. Olhe para ele. Porque ele tem a resposta que você precisa. Deixa eu adiantar aqui, andar um pouco mais. E o versículo de número 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que o texto está dizendo para mim? É que quando esse amor esfria, a tendência minha é olhar, poxa, tem um líder que esfriou, tem alguém que foi para outro caminho, tem alguém que virou isso, saiu daqui, foi para não sei para onde. Persevera. Teve perseguição, nação contra nação, reino contra reino, peste, tudo não tem lugar, fome. Persevera. O que a Bíblia está dizendo para eu e você é que a gente tem que perseverar. Não importa se você é igreja, se você é judeu, se você é gentio. A palavra de Deus hoje para você é que você tem que entregar a tua vida a Jesus. Por quê? Porque religiosidade não vai te levar a lugar algum. Religiosidade não traz Espírito Santo para a sua vida. Religiosidade, dogma, não traz o Espírito de Deus para a sua vida. O que é que traz o Espírito Santo para a minha vida? É você se quedar diante da graça de Deus, que se chama Jesus Cristo. E aí o texto continua: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, a todas as gentes. Por quê? Porque quando eu ouço o evangelho, eu tenho duas opções. Ou eu aceito, ou eu rejeito. Ou eu quero, ou eu não quero. Ou eu concordo, ou eu discordo. Eu queria que você deixasse suas perguntas aqui. Para a gente poder responder, se você tiver alguma pergunta. Eu acho que eu estou bem tranquilo. Acredito que eu estou indo bem tranquilo para você poder entender. Se você estiver anotando, depois você revisa. Vai ficar no Facebook a gravação para você se lembrar. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. No capítulo 24 de Mateus, então, Jesus está falando sobre a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. O que é isso? A desolação de que falou o profeta Daniel. Isso é o anticristo. Jesus falou que muitos virão em meu nome, ele disse. Dizendo eu sou o Cristo, mas não são. Ou seja, essas pessoas virão se colocando no lugar de Cristo. Mas olha só o que João foi um amigo pessoal de Jesus. Foi o amigo mais próximo de Jesus. Em 1 João capítulo 2, ele diz que muitos têm se feito anticristo. Mas ele usa um artigo definido, o anticristo também. E como é que ele fala sobre isso? Ele diz que aquele que nega o Pai e o Filho
é o anticristo. Triste, João falando sobre isso, ele diz assim: aquele que não confessa que Cristo veio em carne, depois você lê em casa lá, aí na sua casa, no capítulo 2, em que a partir do versículo 18, ele fala: filhinho, já é a última hora. Olha que ele já falava naquela época. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E tem surgido muita gente se dizendo Cristo. E aí, eu não vou ler porque é muita coisa, vou voltar para Mateus 24 aqui, para eu poder encerrar a minha palavra hoje. Quando eu leio sobre o anticristo, aí eu vou confrontar algumas ideias que existem no mundo hoje, tá? Algumas ideias. Talvez até na sua igreja alguém fale isso. Existem algumas linhas de interpretação, que a gente vai falar numa próxima oportunidade, linhas de interpretação sobre o Apocalipse. Mas eu quero falar hoje, para você agora, sobre algumas visões que as pessoas têm a respeito do anticristo. Para muitas pessoas, o anticristo é um sistema de governo. Para outras pessoas, o anticristo é todo aquele que diz que Cristo não é o... que se coloca no lugar de Cristo é o anticristo. Não vai haver uma pessoa específica que é o anticristo. Tá? Tem aqueles que dizem que a verdade, essa profecia do anticristo, é um alerta de Deus para que isso não aconteça. Porque a igreja cabe lutar, batalhar para conquistar o mundo e levar este mundo a Cristo. E aí nós entraremos no reino de Cristo. Não haverá, portanto, tribulação ou grande tribulação. Para algumas pessoas, nós já estamos na grande tribulação, porque a pandemia, para ele, despertou a ideia de que nós estamos na tribulação. Mas eu não consigo encontrar na Bíblia base para essa imaginação, para esse pensamento. Porque ou a Bíblia está errada, ou essa pessoa está errada. Como essa pessoa é um mortal, humano, igual a mim, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu sempre vou preferir ficar com a Bíblia. Eu vou escolher a Bíblia independentemente de quem seja o teólogo que fale, de quem seja o PhD que fale, o pós-graduado que fale. A Bíblia é a verdade. E você tem que ficar com a Bíblia. Fique com a Bíblia, porque passará o céu e a terra. Passarão os teólogos, passarão os filósofos, passarão os entendimentos errados. Mas a minha palavra, diz o Senhor, ó, essa aqui, não passará. E é por isso que João 5,39 diz: examinai as Escrituras. Ele não diz examinar o teólogo, examinar o compêndio teológico, examinar, não, ele diz examinar as Escrituras. Porque quando você examina as Escrituras, você encontra a base que você precisa. E deixa eu te dizer uma coisa: hoje nós estamos vivendo dias em que a igreja está sendo confrontada, não através de perseguição física, mas através de perseguição ideológica. Deixa eu te dizer que nós vivemos um momento muito difícil da igreja, porque eu estava olhando... Napoleão conquistou diversos povos, mas diz-nos a história que Napoleão perdeu a guerra em Waterloo. Por quê? Porque ele se distanciou da sua matriz, da sua fonte de suprimento, e aí as tropas inimigas entraram bem no meio e cortaram o suprimento de Napoleão. Então ele não tinha comida para dar para os seus exércitos, e eles perderam a guerra. Hitler perdeu pelo mesmo motivo. Quando os aliados desceram no dia D, eles desceram na praia, e eles cortaram o suprimento, ele começou a perder a guerra ali.
suprimento. E eu pensei, o que supre a igreja? Qual é o suprimento da igreja? Existe um suprimento que Deus deu para a igreja, que é o suprimento vertical, que vem direto de Deus para a igreja. Mas como é que a igreja se mantém? Você vai ver que nessa pandemia, muitas igrejas não vão reabrir. Muitas vão fechar a porta. Por que, pastor, vão fechar a porta? Porque muitas viviam do aluguel, pagavam aluguel, e como os crentes foram obrigados a sair dos templos, eles estão em casa, muitos não estão dizimando, muitos não estão ofertando, e as igrejas que não têm templo próprio, muitas delas vão fechar a porta. Mas não pense que aquele templo, pelo fato de deixar de existir, Deus não está cuidando da sua igreja. Deus não está cuidando da igreja do mesmo jeito. Porque Satanás pensou que fechando a porta do templo, ele fecharia a igreja. Mas o crente que tem o Espírito Santo, ele tem um suprimento que vem direto de Deus para ele. E esse suprimento que vem de Deus o mantém firme. A igreja é muito mais invisível do que visível. E esse evangelho será pregado. Por quê? Porque você vê, nós estamos na mídia. E essa mídia vai até onde? Aonde for possível. Ela vai nos recantos, nos recantos mais profundos da terra. E lá Deus vai falar com alguém. Deus vai ensinar alguém, Deus vai aparelhar alguém para a guerra, para a vitória. Então, a gente vai perceber que se o diabo conseguir cortar o suprimento, que é o quê? Esse amor que é derramado pelo Espírito Santo no meu coração, a igreja morre. Mas ele está tentando fazer isso, está. Há muito tempo que ele tenta isso, mas ele não vai conseguir. Além disso, ele vai tentar espalhar doutrinas falsas. A gente vai falar sobre o anticristo numa oportunidade futura aí. A gente vai falar sobre o anticristo e o seu espírito. Você vai entender por que a China tem um gabinete Brasil-China dentro do Senado Federal do Brasil. Você vai entender por que é que a China está comprando portos no mundo inteiro. Por que está abrindo grandes... por que a China tem uma base militar na Argentina? Se você olhar, nós estamos dentro da Bíblia, quem estuda a palavra profética, nós estamos em Ezequiel 37, 38, chegando em 38. E lá na palavra profética fala da ressurreição, no caso dos judeus, mas fala também a respeito de Gog e Magog, e a gente vai olhar isso aí lá para frente, não agora, porque a gente está no alinhamento. Então, se você estudar o que nós pensamos hoje, você vai entender que Deus tem grandes coisas a fazer através desse estudo. E eu queria que você deixasse aí o seu comentário, a sua pergunta, o seu questionamento. Deixa eu só dar uma ideia para você. Nós temos no Brasil uma lei chamada Lei do Meio Ambiente, que foi promulgada, que foi proposta por Paulo Paim, um deputado federal. E qual é o objetivo dessa lei? Baseado nesse meio ambiente, ele propôs a ideia de que as igrejas não poderiam ter o som muito alto. Só que essa lei é uma lei chinesa. Procura pesquisar isso. Essa lei foi promulgada na China. Para quê? Para impedir que a igreja pregasse. Não é só a China, são aqueles países do Oriente. Você vai perceber que nos países do Oriente, o evangelho, ele tem pouca aceitação. Nós temos milhares de crentes na China, mas ele tem pouco caminho. Por quê? Porque existe um engendramento, existe uma ação que está sendo feita. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero só fazer o alinhamento mesmo. Mas eu quero só dizer a você que há muito mais do que a gente possa pensar. Você vai ver por que a China se une à Rússia. Por que a gente está com a pandemia dentro de casa e está tendo essa coisa. E por que o Irã está esquecido. Você esqueceu que o Irã tem poderio bélico e que o Irã tem
tem urânio enriquecido para fazer bomba. Isso são panos de fundo que são colocados para a gente não ver. Então você vai perceber que o Oriente está se arregimentando. Está se regimentando. Para que eles estão se arregimentando? Por que eles estão fazendo isso? Porque há um objetivo, há um caminho. E onde é que está isso? Aqui na Bíblia. Na Bíblia tem tudo isso. Só que hoje não dá. Se eu fizer isso aqui, eu vou matar você. Tu vai querer correr de mim. Então vamos lá. Quero que você volte na próxima terça-feira, às 15 horas. Eu espero que a internet esteja boa. A gente vai estar junto para compartilhar isso. Há coisas muito bonitas, muito boas que Deus tem para falar conosco. Meu último assunto agora, aqui para falar, dentro desse texto de Mateus 24, 36, para a gente poder fechar aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. 2 minutos. 2 minutos eu termino. Uma coisa importante você saber, diferença entre reino de Deus e reino dos céus. É rapidinho isso aqui, tá? Jesus falou em Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus está falando que haverá um dia, que a gente ainda não sabe qual vai ser, em que ele vai voltar. E eu queria, não hoje, não vai dar para falar, porque apesar de ser rápido, eu quero falar com muito cuidado para você poder gravar. Mas há uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus, que existem algumas semelhanças, mas há diferenças que são cruciais para você entender escatologia. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima terça-feira, que eu te espero aqui. Eu espero que você esteja satisfeito. Eu vou estar olhando aqui, parece-me que não há perguntas, mas eu queria que você deixasse o seu comentário aí, que você falasse. Eu espero ter sido bem didático, bem simples, para você alcançar tudo que eu falei e ser abençoado com isso. Vai ficar salvo no Facebook, depois você torna a ouvir, tá bom? Um beijo para vocês, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Lembre-se, nós estamos aqui falando sobre Bíblia e não sobre política, tá? Não é a questão política, é a questão bíblica. O que o espírito do anticristo está fazendo em vários lugares do mundo, e você vai entender. Não estou aqui para falar de partido, não estou partidarizando, nada disso. Eu vou te explicar por que não, eu vou te explicar por que nós estamos vendo crentes brigando por causa de política num próximo vídeo aí, que eu vou falar sobre o anticristo, eu vou falar sobre como o espírito do anticristo opera. Deus abençoe você, um beijo, um abraço, Deus abençoe a todos, até a próxima.